todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Cast. Aqui quem vos fala é o William e eu passo mais tempo no Photoshop que em casa. E aí pessoal, aqui é o Ralph e nas minhas horas vagas eu não faço nada, são horas vagas. Olá pessoas, aqui é o João, eu trabalho, eu estudo, eu durmo e no resto do tempo eu reclamo. Isso é verdade. É por isso que é triste. E nesse episódio nós vamos falar sobre faculdade, trabalho e vida social. Enfim, isso é possível? Possível é, só não sei se é fácil, tá ligado? Então vamos descobrir, puxa a vinheta. Uma das coisas que eu vejo muito o pessoal reclamando é falta de tempo. Eu vejo isso porque eu sou a principal das pessoas que reclamam disso. Eu não tenho tempo pra nada. Por que eu estudo de manhã, trabalho de tarde e ainda faço bicos à noite? Então eu não tenho tempo pra nada. Então, tipo, essa pergunta de faculdade, trabalho e vida social, se realmente é possível, é uma pergunta que eu me faço todos os dias e eu não sei te responder. Bem, depende, se você colocar de um jeito diferente, pense que você pode ter vida social dentro da faculdade. Isso é verdade. Tanto que esse próprio podcast surgiu a partir de uma vida social dentro da faculdade. Através de amizades. A união de pessoas sem vida social se juntaram para criar um projeto. E assim surgiu o TheCast. TheCast. Na verdade, o TheCast surgiu da união de duas pessoas que não tinham vida social. Aí chegou o enxerido. Oi. Exatamente, é mais ou menos isso. Essa parte sobre tempo eu acho meio complicado, porque eu trabalho, na real que tipo, eu acordo cedo pra faculdade, eu começo a trabalhar no meio da tarde, vou até de madrugada, e pra mim é complicado porque eu até tenho um tempo, só que eu não consigo aproveitar esse tempo com algo produtivo, tá ligado? Eu começo a fazer um negócio, quando eu vejo eu já tenho que parar pra ir pro trabalho ou ir fazer outra coisa, e acaba que não rende. Aí nisso eu tenho pouco tempo, uma janela de tempo maior pra mim poder fazer algo produtivo. Só que daí quando eu tenho tempo eu acabo não fazendo nada, porque eu tô cansado de acordar cedo e dormir tarde por causa da faculdade e do trabalho. A minha situação é diferente dos dois, no caso. Porque, assim, diferente deles, que eles estão muito ocupados e acabam não tendo como fazer alguma coisa que eles queiram. O meu caso é que eu tinha muito tempo livre e isso me incomoda. Eu não consigo me lidar bem com o tempo livre, porque um largo tempo livre pra mim é a mesma coisa que você falar: o tema é livre, não vai sair nada de mim. Agora eu faço faculdade de manhã, eu sou monitor na off à tarde, e à noite, um dia sim, dia não, eu vou pra academia pra fazer algum exercício, né? Não dá pra ficar só comendo e não fazer algum tipo de exercício. Não quero morrer tão cedo. Sim, olha um exemplo eu aqui, pô. O que é off? É a oficina de design que tem na Univale. É um grupo de pessoas que fazem projetos, organizam oficinas, organizam palestras que ocorrem no temática de design. É um local muito, muito legal, porque você conhece pessoas, você começa a se inteirar no ambiente de trabalho de um design, você começa a ter noções de organização e tudo mais. É um ambiente de faculdade, né? Ele é feito pra isso, é feito pra você ter o conhecimento e pra você conhecer pessoas. Sim. Tá, na minha parte, sobre o meu tempo, que eu digo que eu não tenho, é porque eu acordo cedo de manhã, eu tô na faculdade 1 hora antes da faculdade começar, e eu saio da faculdade, venho pra casa, daí eu vou pro trabalho e saio do trabalho 7h30 da noite. E então, a partir desde quando eu acordo até 7h30 da noite, quando acaba o meu trabalho, eu fico em constante produção, né? Eu fico produzindo toda hora. E isso a minha sanidade mental acaba no final do dia, porque eu não tenho vontade de fazer mais nada. Comigo é o contrário, porque a parte mais produtiva pra mim é de manhã, quando eu tô na faculdade, que eu posso deixar a mente fluir e ir pra vários caminhos. Mas aí à tarde e na noite, que eu tô no trabalho, é complicado, porque eu tenho que fazer aquilo ali que eu já tô acostumado, que às vezes eu desligo, tem aquela chavinha assim, tipo, cérebro, desliga, tuf. Aí o corpo assume o controle, ele começa a fazer as paradas ali do trabalho,
E minha cabeça tá viajando pra um monte de lugar. Às vezes eu tô pensando em coisa da faculdade, às vezes eu tô pensando em coisa que eu podia estar fazendo no momento, que eu podia estar criando, mas eu tô lá preso no trabalho e não consigo fazer. Então, o meu caso é tipo, quando eu chego em casa, eu já produzi tanto no dia, e não foi nem produção pra mim mesmo, que acaba que eu não tenho vontade de produzir nada pra mim mesmo. E mesmo assim eu tenho várias coisas pra fazer de noite em casa. Eu tento me organizar, eu tento criar uma agenda pra mim, com todas as coisas que eu preciso fazer no dia. Você acaba fazendo as coisas por obrigação, né? Não dá, né, velho? Exatamente. Eu descobri que eu não trabalho bem com agenda. Porque sempre que eu coloco uma coisa pra fazer, eu não vou fazer. Por algum motivo eu não faço. Tipo, ele coloca a agenda fala, você tem tarefa pra tal dia. O Will olha pra agenda e fala, você não é minha mãe, você não manda em mim. Tipo isso. Então é mais ou menos isso. Mas só que assim, ó, uma coisa que eu me atrapalho bastante é a questão de lembrar das coisas. Por exemplo, lembrar que tem trabalho de faculdade, ou lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa. Então essa parte da agenda me ajudou com isso, pra lembrar as coisas, mas não pra fazer elas em tempo hábil. O único problema é lembrar de colocar as coisas na agenda, né? Exatamente, eu tenho agenda tanto no meu computador quanto no meu celular. Então, em qualquer momento que eu tiver alguma coisa que eu preciso lembrar, eu tenho que pegar meu celular ali e anotar que, ó, eu tenho que fazer tal coisa tal dia. Senão, 10 minutos depois eu já me esqueci. E eu não lembro mais. Mas eu acho que todo esse papo aí vai ficar pra um outro podcast, né? Porque a gente vai ter um podcast especificamente sobre organização. Um bom spoiler da minha organização. A minha organização é a organização do João. Eu chego no WhatsApp e mando, João, o que tem pra segunda? Ele me fala e eu faço. Essa é a minha organização. O problema é quando eu deixo pra ele as coisas do trabalho e depois o cara não sabe me explicar o que era o trabalho. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho pro assunto, que a gente meio que distanciou um pouco. Faculdade mais trabalho. O que você acha, João, você que trabalha mais na área ali, não na área de design gráfico, né? Mas você acha que a faculdade influencia um pouco negativamente no seu trabalho, na sua produtividade, ou vice-versa? Na verdade, eu creio que seja o contrário. Porque a faculdade, pra mim, tipo, ela só me traz coisas boas, experiências, essas coisas. E o trabalho em si já é algo que eu tô há mais tempo, eu já tô meio saturado do trabalho. Pelo menos nessa área, eu trabalho como auxiliar administrativo. Então eu chego no trabalho, eu não vejo ninguém até a hora de ir embora. Eu gosto de ficar esse tempo sozinho, porque eu consigo pensar em muita coisa, eu consigo consumir muito conteúdo de podcast, por isso que eu tô fazendo podcast agora. Mas a faculdade em si, ela não atrapalha, porque eu pego coisas da faculdade, de temas, pra mim poder ir absorvendo enquanto eu tô ali no trabalho. Mas o trabalho, por eu trabalhar até tarde, isso me complica um pouco na faculdade, porque eu chegando em casa à tarde, eu durmo tarde, aí no outro dia eu tenho que acordar cedo, aí eu meio que nunca chego no horário na faculdade. Mas isso é verdade. Isso acontece. Eu diria que pra mim, assim, não influencia. Ele influencia, mas não numa maneira ruim. Porque tudo que eu aprendo na faculdade, eu acabo praticando no meu trabalho. E tudo que eu aprendo no trabalho, também acabo praticando na faculdade e na vida pessoal. Então, eu acho que é uma coisa... troca, né? A faculdade tá te dando teoria e o teu trabalho tá te dando prática. Eu acho que é uma harmonia entre as duas partes. Eu gosto bastante. Só que, como eu disse, o problema é esse de eu chegar em casa de noite e eu não ter ideia pra fazer mais nada. Não tenho vontade. Eu só quero deitar, colocar na minha Netflix, assistir meu Friends e dormir. Propaganda gratuita. Propaganda gratuita Netflix? Não. Ô, Netflix, patrocina a gente. Paga nós. Bem, no meu caso, como eu não trabalho, mas ainda assim eu tô lotando meu dia pra ter algumas coisas, isso seria mais não uma questão de como a faculdade em relação ao trabalho, mas sim como ela estaria influenciando no meu dia a dia. E no caso, eu vou dizer que a faculdade influenciou bem positivamente pro meu dia a dia. Eu tenho uma noção de pensamento, de organização, de criação muito melhor do que antes. E sem falar que eu nunca gostei de escola, mas eu amo a faculdade justamente porque eu estou estudando o que eu gosto. Eu estou perto de pessoas que têm um estilo parecido com o meu. Tipo, as pessoas que estão aqui que acabaram de dar uma risada, essas pessoas que estão aqui no grupo,
que é o João e o Will, foram pessoas que eu fiquei muito feliz de encontrar por aqui, porque, tipo, eram pessoas do estilo que eu tava buscando pra conversar. A gente tinha conversas no mesmo nível, tipo, ninguém ficava divagando sobre coisas que o outro não entendia. Podia entender menos, mas mesmo assim ainda sabia mais ou menos qual era a linha de raciocínio que ela tava tomando. Pra falar bem a verdade, a gente só tá junto porque todo mundo é gordo. Por enquanto. Tá ligado? Foi atraindo, a gravidade foi atraindo os outros. É, né? A gente sabe quando maior a massa, maior a gravidade. Então a gente meio que foi se abraçando ali. Mas eu já falei muito enfim, né? Exatamente. Sinônimos de enfim, por favor, gente. E se você que tá assistindo esse podcast encontrar o Will na rua, por favor, dê um livro de sinônimos pra ele. Eu acho que ele precisa de um. Eu quero ver um negócio aqui, eu tô pensando. Se você quiser sacanear o Will, entra nas redes sociais dele e manda exatamente no privado lá pra ele. Ele vai Não. Acha muito legal, cara. Você coloca assim, bem, ouçam o podcast da TheCast. Exatamente. Hashtag exatamente. Fazer um stories aí, compartilhar o que você tá escutando o TheCast e bota a hashtag exatamente. Exatamente. Tá. Ué. Vamos voltar novamente ao assunto. A gente falou sobre faculdade e trabalho e agora a parte que todo mundo quer falar. Vida social. Quem tem? Quem tem? Alguém aqui tem? Vou te falar que nem quando eu tinha tempo livre, na época de ensino médio, fundamental, eu tinha vida social. Eu odeio pessoas. Eu não gosto muito de pessoas. Nossa, Ralf. Não me entendam mal. É que, mano, criança é uma criatura maligna. Não, elas conseguem ser cruéis. Ralf, conta aí. Qual que é o teu, vou te falar, teu trauma? Mano, então pense um negócio. Pense numa criança que ficava sozinha. Essa era eu. O Rafael não era escolhido para grupos, porque o Rafael tinha ideias diferentes. Só posso falar, quando eu disse, a primeira ideia que eu tinha de design era para design para jogos. Eu contei isso em sala quando perguntaram o que cada um queria ser. Riram da minha cara em coral. Meu Deus. Mariazinha, eu quero ser enfermeira, professora. Parabéns aí, vai ser enfermeira. Ralf, o que você quer Daí ser? chega o Ralf. Eu quero ser designer de jogos. Eu acho que mendigo ganha mais, eu acho que ele ia falar, tipo, porra. Mas aí eu decidi ir pela área de design gráfico, graças a um auxílio do meu melhor amigo e da amiga dele, que é psicóloga, no qual o meu primeiro trabalho remunerado de design gráfico foi um cartão e uma logo que eu fiz pra ela, que ela gostou pra caramba, ela achou que tinha tudo a ver com ela, e eu ia fazer de graça, porque eu não cobrava esse tipo de trabalho, eu não tinha nenhum tipo de vontade de entrar nessa área. Aí no momento que eu vi que, olha só, eu consegui fazer alguma coisa dessa, eu consigo, é alguma coisa que eu sei que eu consigo, eu tenho capacidade pra isso. Eu decidi pegar e falar, muito bem, vamos tentar, vamos fazer alguns cursos de Photoshop, vamos ver se eu consigo aprender mais sobre essa área. E desde então eu comecei a estudar para ver se eu conseguia encontrar uma faculdade de design gráfico, no qual eu acabei aqui na Univale. A vida social em si é meio... Eu não vou falar que é meio complicado porque eu falo isso de tudo. A vida social, ela meio que se mistura com faculdade e com trabalho, porque, querendo ou não, as pessoas que você tem contato. Então, você tá ali no ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, mas num certo momento vocês vão acabar conversando sobre outros assuntos fora da faculdade e do trabalho, que é a tua vida social ali. São as pessoas que você vê todo dia, ou vê pelo menos a cada semana, assim, e as pessoas estão mais relacionadas com você diretamente. Uhum. A minha vida social, eu tenho a vida social dentro da faculdade, né, que no caso são os meus amigos, o Ralf, o João e mais alguns outros. Eu também tenho uma vida social não tão grande fora da faculdade, que são alguns amigos antigos que eu tinha, que são os meus melhores amigos até hoje, que a gente sai, conversa, vai no shopping, essas coisas todas. Mas o que o João disse, realmente, a vida social se mistura com o trabalho e faculdade. No trabalho, a minha vida social, o meu ciclo de amigos também é muito grande. Eu tenho amizade com praticamente todo mundo que é do meu trabalho, que a gente conversa, a gente realmente, tipo, tem uma ligação bem forte. E na faculdade também, eu acredito que eu tenho também uma ligação forte ali com alguns amigos e a gente conversa com o pessoal da faculdade.
Então, acaba que tendo realmente uma vida social bem grande. Tirando, é claro, meus amigos que já são amigos de grandes tempos. A minha mãe costuma dizer que a gente aqui de casa é arroz de festa. Porque qualquer lugar a gente vai começar a conversar, a gente vai começar a fazer bagunça, vai começar a fazer piada, essas coisas. Então, eu tenho uma certa facilidade de criar amizade com as pessoas, quando eu quero, na verdade. Mas, tipo, eu consigo chegar a desenvolver um assunto ali, começar a conversar e criar um certo relacionamento. Sim, minha mãe falava a mesma coisa de mim. Ela pegava e comentava. O Rafael, quando era mais jovem, no meu caso, eu, quando eu era mais criança, ela falava assim, Rafael era impossibilitado de ficar entediado. Bem, quando eu entrava numa festa, eu ia direto e ver se eu conversava com alguma criança. Geralmente eu acabava não mantendo, porque eu mesmo quando criança, não gostava de crianças. Eu geralmente ia perto de algum adulto e tudo mais, algum velho, algumas velhas e tudo mais que estiverem conversando, porque ela sempre tinha um papo muito doido, contando as histórias e coisas que talvez passassem na cabeça dela só, mas ainda era interessante. E às vezes, mesmo quando eu tava sozinho, uma coisa que sempre minha mãe falou é que eu tinha bastante criatividade. Então, a vez que isso mais marcou sobre dela falar isso era quando eu tava numa cabana com um dos meus tios, eles estavam lá com conversa de adulto, chata pra caramba, caça, e eu simplesmente encontrei arames coloridos. Eu lembro que eu fiquei brincando de amassar, dobrar, fazer os arames, e eu fiz vários personagens de Dragon Ball em formato de arame. E eu fiquei tipo, caraca, fiz vários personagens. E fiquei brincando com aqueles arames a tarde inteira. Eu acho que eu passei mais de 7 horas brincando com arames. Ai, criança se entretém tão fácil. Exato, mas pelo menos não ficou entediada. Você disse que não gostava de criança, que você gostava de ficar conversando com os velhos. Eu posso te dizer uma coisa? Talvez você já tenha escutado, mas você é velho desde criança, cara. Eu ouço sempre, me falam que eu sou um idoso em forma de guri, falam pra mim. Eu não vou te zoar porque eu sou a mesma coisa. Não, é que, tipo, no meu caso, não é que Rafael não gosta de criança. Na verdade, as coisas que eu não gosto de criança nem de adolescente. E muito menos alguns adultos. Então eu fico na faixa dos velhos mesmo. No meu caso, eu tenho uma... como posso dizer? Eu tenho uma mentalidade... Não uma mentalidade de criança, mas eu gosto de pensar que eu tento sempre tentar achar o lado mais divertido das coisas. Eu não quero ser aquela pessoa chata, não quero ser aquela pessoa que fica, sei lá, falando só fatos. Eu gosto de pegar e, sabe, não sei explicar. Você sabia que o tubarão, se ele parar de nadar, ele morre? É muito interessante entrar numa conversa com esse assunto. Então, tipo, eu gosto de fazer piada, eu gosto de pegar e meio que tirar um pouquinho a concentração das pessoas em questão de assuntos sérios. Mas não vamos se abrir muito não aqui, gente, tá bom? A gente tá se abrindo aqui. Eu tenho 2 níveis. Eu tenho o nível de eu não conheço a pessoa, eu quase não falo nada. E eu tenho o nível, eu conheço a pessoa, eu vou falar pra caramba. Assusta. Eu vou falar rápido pra caramba. Eu ia comentar alguma coisa agora sobre o que o João tava falando, mas do Will, na verdade, tava falando, só que uma característica muito forte em mim me atrapalhou de eu falar disso, que chama essa amnésia louca que eu tenho de sempre esquecer sobre coisas que aconteceram em segundos atrás. Vamos chamar o Ralph de Dory agora? Caraca, é verdade, porque minha memória é horrível. Certo, a gente já falou então sobre trabalho e faculdade e vida social, trabalho e vida social, a gente ligou todos os pontos. Mas o que a gente quer também passar nesse episódio é como que a gente consegue conciliar trabalho, a faculdade e a vida social? Como que a gente pode fazer pra viver bem os 3 juntos? Não consegue. Consegue, claro que consegue, gente. Bem, é o seguinte, você tem que estipular prioridades. Você tem que tentar... tudo que tá te trazendo problemas, você tem que olhar pra ele, analisar e ver como você pode resolver isso. Tipo, faculdade, se tá pesando muitos projetos pra você, se são projetos tipo que você não consegue tirar, então você vai ter que procurar tempo tirando de outro lugar. No caso da faculdade, eu acredito que alguns projetos você pode pedir ajuda para colegas, para ver se te ajudam, porque nem todo mundo vai estar ocupado de trabalho e tudo mais. Alguns ainda recebem ajuda dos pais e acabam tendo seu dia vácuo, então eles podem acabar ajudando.
no trabalho, mesmo não estando trabalhando, eu acredito que você tem que começar a pensar um pouco mais em não se focar, colocar tanto sua cabeça em cima daquilo, porque vai começar a martelar e você vai acabar tipo, se perdendo nos assuntos, não vai conseguir se concentrar em nada. E por fim, vida social é muito útil e essencial, não simplesmente sair de casa e tudo mais, pode ser na internet e tudo mais, mas ela é útil para manter os outros dois em equilíbrio, porque se você não tiver isso, você vai começar a ficar estressado e você não vai conseguir mais se concentrar em projeto nenhum, você vai começar a entrar numa crise. Eu acho que para conciliar trabalho, faculdade e vida social, você precisa de 2 pontos importantes. Uma agenda, que às vezes não funciona, mas você tem que aprender a se organizar, você tem que saber, porque você vai ter trabalhos tanto do trabalho quanto da faculdade, e você vai ter às vezes que você não vai querer fazer nada porque você quer sair com alguém, você quer comer alguma coisa fora. Você precisa entender que uma hora ou outra você vai ter que abrir mão de um luxo para você poder focar na faculdade, ou às vezes você vai ter que abrir mão de um tempo que você poderia estudar para uma prova. Não que você não vai estudar para a prova, mas que em vez de você estudar várias horas, você estudar uma carga reduzida para poder relaxar um pouco, para não ficar tão pilhado, não ficar tão estressado com as coisas que estão acontecendo no momento. Muita gente fica nessa dúvida quando entra na faculdade, se ela ela vai entrar num trabalho ou se ela vai ficar só na faculdade, só estudar, quero focar nos estudos, mas então eu não vou trabalhar. Tem áreas que isso funciona e tem áreas que isso não funciona. Por exemplo, a minha opinião, no design gráfico, você só estudar a teoria e não utilizar ela na prática, eu acho que não é um bom pensamento para você seguir. Você tem que estudar, com certeza, você tem que ter o seu tempo para estudar, mas também você tem que ter o seu tempo para prática, porque o que você tá estudando você não vai aplicar em nada, então não vai adiantar nada, tá ligado? E é uma coisa que você precisa sempre estar reforçando. Você sempre precisa estar ali fazendo alguma coisa para você sempre pegar mais informação. Então não adianta você pegar, fazer a faculdade, não praticar nada durante todos esses anos, daí no final você não vai ter aprendido nada. Você precisa absorver o conhecimento e depois você tem que trabalhar aquele conhecimento e colocar ele para fora. Aprimorar. Então você só ficando em casa ou com outras coisas é meio complicado. Então no design é bom você trabalhar na área, porque as coisas que você absorve é o que você vai acabar expondo de uma maneira diferente e criando o seu próprio trabalho. Que nem no meu caso, coisas que eu aprendo na faculdade eu uso no trabalho, e coisas que eu aprendo no trabalho eu uso na faculdade. Então essa parte de você trabalhar enquanto está na faculdade pode não ser mais alguma coisa tão ruim, mas, por exemplo, para outras pessoas, a gente tá falando dessa parte do design gráfico, né? Mas, por exemplo, para outras pessoas pode até ser ruim. Tipo medicina, às vezes a pessoa não tem como trabalhar em outro lugar, porque eu não sei a carga horária, mas às vezes é aula integral, tá ligado? É de manhã e à noite, ou de manhã e à tarde. E talvez, tipo, você trabalhar pode ocupar muito mais sua cabeça e não livrar tempo pra você estudar, né? E sobre questão de, eu não trabalho, então como é que eu vou conseguir me focar como é que eu vou conseguir botar em prática todo esse projeto? Bem, uma opção seria você ser um freelancer, a outra é você encontrar, geralmente talvez a sua faculdade tenha, de um grupo, estilo a OFF, que é da nossa faculdade Univale, que seria equipe, onde você vai começando a ter um pouco de prática nisso. Você vai ganhando prática na parte de organização, de criação de projeto, na parte de pesquisa, porque lá eles dão bastante ajuda. Você começa a se organizar utilizando planners, você começa a, sempre ter uma mania. Lá é um negócio assim, você entra, já tem uma plaquinha escrito: já acessou o seu planner? Pra quê? Pra você ir, olhar o seu planner e ver, tenho tais tarefas pra cumprir. Então você nunca fica sem nada pra fazer. Então, uma coisa que eu recomendo bastante pra quem não vai trabalhar e pra quem vai trabalhar também, que é uma coisa muito importante pra você aprimorar o seu conhecimento, é você criar projetos. Pode ser projetos pessoais, pode ser projetos de outras pessoas, mas projetos é a melhor coisa que tem pra você praticar
o que você aprende na faculdade. Se cria mini projetos, ou então se cria projetos que você pensa que tem uma magnitude muito grande, porque assim você vai, por exemplo, você pensa numa coisa básica e depois você expande ela. Daí você tem uma coisa muito grande, que envolve muitas áreas. Por exemplo, eu quero criar um aplicativo que também tem um site, que também tem uma rede social, que também tem tudo isso aqui. Então aí você já tem... um podcast, por exemplo. Você vai transitar por várias áreas. Então você vai aplicar muitas coisas que você aprende. Então... Você vai bater cabeça em vários lugares diferentes. Exato. Eu acho que você criar projetos é uma coisa muito essencial para você praticar o que você está aprendendo na faculdade e no trabalho. Uma coisa que eu vejo que pesa muito pra mim é ânimo, a falta de ânimo, na verdade. Às vezes você tá bem animado de manhã, você vai pra faculdade, você faz tudo o que tem lá, aí vai chegando à tarde, você tá no trabalho, no meu caso, você já vai desanimando e tal, e você acaba que quando você tem tempo, você já tá desanimado e você não quer fazer nada. Então eu acho que uma coisa que eu já vi pessoas falando e eu vejo que funciona, e a gente vai até falar disso mais na parte de organização no próximo podcast, mas é você fazer, que nem o Will falou, projetos, mas você não colocar etapas muito grandes. Por um exemplo, eu quero fazer uma identidade visual para tal coisa, para tal cliente, para tal marca. Tipo... Você assim, a cabeça do ser humano trabalha com mini recompensas, que nem a cabeça de todo animal. Então você precisa criar... você pega uma etapa gigante e divide ela em muitas etapas. Eu vou pesquisar sobre uma coisa, depois você vai lá e dá um check. Você vai estar vendo que você está fazendo alguma coisa. Depois você vai, eu preciso criar tal coisa, depois você vai dar um check. Eu preciso pensar em cores, você dá um check. Cada item da lista que você vai conseguindo fazer com o tempo, você vai vendo aquela barrinha verde aumentando no teu Trello, ou sei lá o que use, você vai tendo mais ânimo para terminar, porque você vê que tá progredindo. Quando você coloca algo muito extenso, que você não vai ver progressão nenhuma, vai acabar que uma hora você não vai ter mais paciência para aquilo e vai deixar ela de lado. Então você dividindo em várias partezinhas, você vê um progresso. É mais fácil de você se manter focado do que você ver teu videogame do lado e esquecer do que você tá fazendo para ir jogar videogame. Porque o videogame ele te dá uma recompensa instantânea. E você fazer um projeto grande não te dá. Então você tem que criar mini recompensas para não perder o foco. Eu acho que isso a gente pode explicar melhor em algum outro podcast, né? Que vai ter um podcast especificamente para isso. Mas a gente vai se aprofundar melhor com algumas teorias, com algumas pesquisas que realmente falam sobre isso. E a gente explica melhor sobre isso. E uma coisa que vocês não podem, ter costume de fazer tudo bem, se algo tá realmente atrapalhando muito, tudo bem, você acabou desistindo disso porque tava dando realmente muito problema. Mas vocês não podem se acostumar a desistir quando aparece o primeiro problema, porque a desistência é um vício que se você começar a dar bola para você ter um problema a desistir, você vai começar a utilizar isso como válvula de escape cada segundo. É fácil desistir. Então você acaba que opta por isso. Para finalizar, uma das principais coisas que você precisa ter nesses 3 meios, né, da faculdade, do trabalho e da vida social, você precisa ter um momento para relaxar. É o necessário, é obrigatório, você precisa ter um momento para relaxar. Porque se você pensa, eu sou fodão, eu vou trabalhar, vou estudar e vou ter um monte de amigos e vou sair em balada todo dia e eu tô no pique e não preciso descansar. Isso vai te consumir e você vai se errar mais tarde. Você precisa ter um tempo para relaxar, para você descansar a tua cabeça, esquecer um pouco do trabalho, esquecer um pouco da faculdade e também deixar um pouquinho os amigos de lado de vez em quando para você pegar e simplesmente relaxar a sua cabeça. É uma coisa muito necessária, muito necessária. Sobre o que você comentou, sobre às vezes deixar um pouco os amigos de lado. Só não se preocupe muito, eu vou deixar meus amigos de lado, vão ficar como vão achar que eu tô abandonando eles. Se forem você amigos, se forem, sim, você estaria. Só que se forem amigos de verdade, eles vão entender que eles vão prezar mais pela sua saúde do que simplesmente pela sua companhia. Eles vão saber, ele tá estressado, isso pode causar mal pra ele, então não vamos ficar incomodados simplesmente porque ele deixou de conversar com a gente. De ir num rolê, por exemplo. Né, Will? Então,
Você tem que controlar isso bem e... Porque senão, cara, tua sanidade mental não vai durar muito tempo e pode te prejudicar muito. Então é isso, esse episódio vai ficar por aqui, vai ser um episódio um pouquinho menor, porque nós estamos testando aí alguns tamanhos de episódio, 40 minutos, vamos fazer pisquinha um pouquinho menos, pra ver se o pessoal curte mais, né? Enfim. Mas não se esqueça de entrar no nosso site, thecast.com.br, lá você consegue acessar todas as nossas redes sociais. Se você quiser seguir a gente no Instagram, thecast.oficial, no Twitter também nós estamos lá, thecast_oficial. Você consegue escutar nossos podcasts no Spotify, no iTunes e no Google Podcast, além também do TheCast e algumas outras plataformas de podcast. Nós também disponibilizamos um e-mail para contato críticas construtivas. É só acessar lá e mandar um e-mail para contato@thecast.com.br. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter escutado a gente até aqui. A gente se ouve em outro podcast. Até mais. Ctrl S. Salvou, editor. Valeu!